Comecemos agora a falar sobre geografia da população. A geografia da população é uma área da geografia que pega emprestado da demografia os dados, os números referentes aos povos, às populações. A demografia é a ciência que descreve as populações. E aí a geografia da população pega emprestado, né? Ela bebe na fonte da demografia, mas também relaciona isso à questão social, à questão natural, a questão física, a questões que tangem as outras ciências, porque é o geógrafo, cabe ao geógrafo a fazer o link entre as ciências existentes. Então a gente pega a demografia e, por exemplo, faz uma conexão com a economia. E aí a gente faz essa correlação e faz esse link. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Desde que eu me entendo por gente, a China é o país mais populoso do mundo. Não me entendam mal, eu não estou falando país mais povoado. O que é um país muito populoso? É um país que tem um número grande de pessoas, de habitantes. E aí, desde que eu me entendo por gente, a China é um país mais populoso do mundo e a Índia é o país que está na segunda posição do ranking de países mais populosos do mundo. E esses dois países, eles são os dois países mais populosos do mundo disparados do terceiro lugar, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 339 milhões de pessoas agora, e aí o segundo lugar que hoje, a partir de hoje, passa a ser a China, é 1,4 bi. E a Índia também tem 1,4 bi, então passou por pouco ainda. As duas têm 1,4 bi. Tem praticamente a mesma população. Só que olha só, se você pega 1,4 mais 1,4 dá 2,8. De 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 2,8 são chineses e indianos, né? Estão na China e estão na Índia. E aí a gente vê que a distribuição da população humana no espaço mundial, ela é uma distribuição heterogênea, é uma distribuição desigual. Uma forma de entender isso é olhando para esse abismo que existe entre o segundo e o terceiro lugar. E aí o que aconteceu nos últimos anos foi o Brasil deixar de ser quinta posição, perdeu a quinta posição para o Paquistão em 2019 e no ano passado perdeu a sexta posição para a Nigéria. Hoje a população brasileira é a sétima população mundial. Isso quer dizer que o Brasil deixou de ser um país populoso? Claro que não. Levando em consideração que tem mais de 200 países no mundo, se o Brasil é a sétima população, o Brasil sim é um país populoso. Os países asiáticos estão na liderança. Dois países aqui, ó. Índia e China, Indonésia também, Paquistão também. São países asiáticos, né? Índia e China, Indonésia, Paquistão no Oriente Médio, que também é a Ásia. Então a gente tem os Estados Unidos da América e a gente tem a Nigéria, que é africana. A Nigéria, Bangladesh, que são africanos, né? Que são também do continente que tem o maior crescimento populacional, que é a África. Quando a gente fala de continente com mais gente, continente mais populoso, obviamente é a Ásia, encabeçadas por Índia e China agora, né? Agora tem que se acostumar com a ideia de que a Índia agora é o país mais populoso. Mas aí também tem a Indonésia, também tem o Paquistão, que também elevam a população absoluta da Ásia. Só que quando a gente fala de continente que tem o maior crescimento populacional atual, o continente que tem a população que mais cresce, as taxas mais altas de crescimento, é o continente africano. Então uma coisa é você ser o continente mais populoso, outra coisa é você ser o continente com maior crescimento, com a maior taxa de crescimento. A África vai passar a Ásia como continente mais populoso? Vamos ver se ela vai manter esse ritmo de crescimento, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. É difícil de chegar nesse número aqui, né? Só em 2 países aqui na Ásia a gente já tem quase 3 bi de pessoas. Vou diminuir um pouco. Agora sim, temos a Índia agora como o país mais populoso do mundo, a China como o segundo país mais populoso do mundo, os Estados Unidos como o terceiro país mais populoso do mundo, a Indonésia como o quarto, o Paquistão como o quinto, a Nigéria como sexto, o Brasil como sétimo, o oitavo é o Bangladesh, o nono é a Rússia e o 10º é o México. São as 10 maiores populações mundiais hoje. Então, notícia fresquinha é que a Índia passa a China e passa a ser a maior população mundial. Isso aconteceu hoje. A ONU já previa que era em 2023 que isso ia acontecer. E aí, tô no Instagram, né, surfando nas minhas redes, quando dou de cara com essa notícia. Não pude deixar de vir aqui porque essa notícia é bombástica. Eu mesmo falo disso em sala de aula. Esse ano mesmo eu falei em sala de aula isso já no início do ano, porque pré-vestibular tem Geografia da População como
uma das matérias que aparece no início do ano, né? E aí eu já falei que a China é o país mais populoso, mas que a tendência era que a Índia passasse durante esse ano. E aí expliquei o porquê. Por que aconteceu isso? Eu sei te explicar, Griffith, que a China, ela perdeu o posto de primeira população mundial porque ela teve 4 décadas de política do filho único. É uma política de controle demográfico. Uma política que proibiu os chineses de terem mais de um filho durante 4 décadas. E a China, por ter tido esse controle populacional, ela veio reduzindo a sua taxa de fecundidade de uma forma exponencial nas últimas décadas. Porque simplesmente ficou proibido ter mais de um filho na China. Quem tinha mais de um filho pagava uma multa estratosférica. É certo que, lá no início, quando essa política foi implementada por Deng Xiaoping, a partir de 1979, ela fez muita gente pagar multa ou muita gente sumir com os filhos. Porque a galera tinha a cultura de ter muitos filhos e de uma hora para outra você não tem como controlar isso. E aí a galera começou a pagar multa e de forma forçosa eles foram diminuindo a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Também teve muito aborto, teve muito assassinato de bebês, teve muita deportação de bebês. Muitos chineses foram deportados para outros países para serem adotados bebês. Muitos chineses, principalmente meninas, foram deportados para os Estados Unidos, né, para serem adotadas por famílias estadunidenses. Tipo, se o filho que fosse nascer fosse mulher, abortavam, porque era muito machista. Cara, exatamente, mas tem um porém, tem uma história mais a fundo aí. Eu não sei se já te contaram, mas lá na China não há aposentadoria como há aqui no Brasil. Como que acontece a aposentadoria aqui no Brasil? Você trabalha, você contribui durante o seu período de trabalho para quem está aposentado no momento, e aí chega numa idade que você, por ter contribuído, você tem direito de viver com a aposentadoria e parar de trabalhar. Lá na China não tem um programa de aposentadoria. Lá na China é tradição os filhos homens cuidarem dos pais idosos. Os pais idosos trabalham até onde eles conseguem, e aí quando eles não conseguem mais, eles são cuidados pelos filhos homens. Só que aí a família chinesa, ela tinha muitos filhos, porque era um país rural, né? E aí a família chinesa, por ter muitos filhos, obviamente, tinha filho homem, e aí os pais já estavam com a sua velhice garantida. Só que quando você passa a poder ter um filho só, imagina se vem uma menina. Os pais pensavam logo, como é que vai ser a minha velhice? Quando eu parar de trabalhar, eu não vou poder morar na casa da minha filha. Eu não vou ter um filho homem pra me sustentar. E aí eles mandavam sumir com a menina até ter um menino. E aí o déficit de homens hoje, na verdade déficit de mulheres, né? Hoje tem muito mais homens do que mulheres na China. Assistam Griffith, o Falcão de la Light. Assistam, você e quem mais assistir a esse humilde vídeo, assistam um documentário na Prime Video chamado One Child Nation. É um documentário de uma chinesa que foi deportada para os Estados Unidos, foi adotada por uma família estadunidense, cresceu nos Estados Unidos, fez faculdade de jornalismo e depois voltou na China para fazer um documentário sobre a política do filho único. É um documentário pesado, documentário que mostra algumas atrocidades que aconteceram lá nas vielas chinesas. Tu não imagina, né? Uma população de 1 bilhão de pessoas tendo que ser controlada, parar de ter filho, a galera escondendo filho, e aí tinha a galera do governo que ia fiscalizar nas vielas, nas vilas mais remotas da China. Tu não imagina o que não aconteceu. Mas enfim, vamos ler aqui o post, né? Enquanto isso, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixa o like se você acha que isso aqui é relevante pra você. Se não é relevante e você tá aqui, você é maluco. Não é possível que você tá aqui se não é relevante pra você. Em algum momento do dia 14 de abril de 2023, segundo projeções da ONU, a Índia atingirá a marca de 1.425.775.850 habitantes. O número, uma estimativa a partir de padrões de crescimento demográfico, é significativo e transforma o país do sul da Ásia no mais populoso do planeta, superando a China. Uma série de outras projeções de órgãos como o FMI e o Banco Mundial considera também que o novo recorde demográfico acompanha uma mudança profunda que se desenha para as próximas décadas. A ascensão de uma potência de peso econômico crescente e em busca de seu lugar no mundo. A sombra da disputa entre Washington e Pequim, ou seja, entre a disputa pela hegemonia mundial disputada, né, a hegemonia mundial disputada entre Estados Unidos e China,
surge como uma fênix das cinzas e voltando à luz. A Índia aparece assim. A sombra da disputa entre Washington e Pequim, a Índia já vem buscando posicionar-se como um terceiro ator global. Opa! Vai atuar! Os dois gigantes asiáticos juntos possuem cerca de 3 bi de habitantes. Há mais de 70 anos, eles representam mais de 1/3 da população mundial. A população da China provavelmente começará a encolher no próximo ano. Ou seja, a população da China vai entrar em déficit demográfico. Vai entrar na 5ª fase da transição demográfica. A transição demográfica é um caminho que a população faz quando o país se industrializa e se urbaniza. A primeira fase é a fase de pré-transição. É quando a população ela é ainda muito camponesa, muito rural e tem altas taxas de natalidade e muitos filhos e alta taxa de mortalidade. A galera morre cedo. Então a população jovem que nem cresce nem diminui. Uma população que ainda não passou pela sua transição demográfica. Mas aí esse país ele vai se industrializar. E aí a população obviamente vai ser puxada, vai ser como se fosse atraída para a cidade que já existia, mas não era onde a galera morava. Só que agora vai começar a oferecer emprego nas indústrias que estão surgindo. E aí a galera vai sair do campo e ir para a cidade. Vai fazer o que a gente chama de êxodo rural. Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito nessa expressão. E aí quando a galera chega na cidade, nas primeiras gerações, a galera continua tendo muitos filhos. Então mantém a taxa de natalidade alta, só que para de morrer por qualquer coisa. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a galera sai de um local extremamente insalubre e vai para um local mais ou menos insalubre. Então a galera para de morrer por qualquer coisa. Essa é a ideia. E aí a taxa de mortalidade ela começa a declinar. A expectativa de vida começa a subir. A galera para de morrer por qualquer coisa. Aí tu imagina uma população recém-urbanizada, está num novo estilo de vida. A população continua tendo muitos filhos e para de morrer por qualquer coisa. Ela passa para a segunda fase da transição demográfica. Ela passa para a fase em que ela vai crescer muito. A fase que nós chamamos de explosão demográfica. E aí, com o passar do tempo, com as gerações urbanas passando, a galera vai vendo que ter filhos é muito caro. Ainda com o passar do tempo, durante o século XX, a gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem o desenvolvimento dos métodos contraceptivos, a gente tem o desenvolvimento de uma parada chamada planejamento familiar. Então a gente vai tendo algumas mudanças no perfil das populações que vão se industrializando. O país se industrializa, a população entra na segunda fase da transição demográfica, só que com o passar do tempo ela vai para a terceira fase. Como que funciona a terceira fase? Que é a fase que o Brasil está agora. A taxa de natalidade começa a cair. Se você pega a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, é uma taxa muito parecida com a taxa de natalidade, né, que é o número de nascimentos. Se você pega essa taxa de fecundidade da mulher brasileira há 80 anos atrás, na década de 40, era de 6,2 filhos por mulher. Hoje é de 1,4 filhos por mulher, porque o Brasil se industrializou, o Brasil se urbanizou, as mulheres começaram a integrar mais o mercado de trabalho, planejamento familiar, métodos contraceptivos, anticoncepcional, e isso tudo vai fazendo com que a população brasileira tenha cada vez menos filhos e também está vivendo cada vez mais. Então a população brasileira, ela está indo para o caminho da população europeia. Tá ficando uma população mais idosa. A população brasileira está na transição da terceira para a quarta fase. A quarta fase é onde estão a maioria dos países europeus. É quando você tem uma baixa taxa de natalidade, as mulheres praticamente não têm filhos, e você tem uma baixa taxa de mortalidade. A galera morre muito tarde. Por quê? Porque o país se industrializou, se urbanizou, e aí o país tem ciência e tecnologia para fazer as pessoas viverem mais. A saúde funciona, e aí o Brasil tá indo nessa direção aos trancos e barrancos, mas está indo. Aí os países da Europa já estão lá, ó, há muito tempo. Só que tem país na Europa que já está na quinta fase, que é uma fase em que as mulheres não têm filho mesmo. Opa, quase. Me empolguei. As mulheres não têm filho mesmo. Então, a China, pelo jeito, está indo para a quinta fase também. Porque aí, quando as mulheres não têm filho mesmo, por mais que as pessoas vivam por muito tempo, elas uma hora morrem. Elas não são imortais. Então a gente passa a ter mais morte do que nascimento. E isso faz a população diminuir. É matemática. Aí a população entra em déficit demográfico. Aí tem países como a Itália
E aí agora, pelo jeito, a China também tá entrando, né? A população da China provavelmente começará a encolher no próximo ano. No ano passado nasceram 10,6 milhões de pessoas, um pouco mais do que o número de mortes. Olha aí. Graças a uma rápida queda na taxa de natalidade. A taxa de natalidade da Índia também caiu bastante nas últimas décadas, de 5,7 nascimentos por mulher em 1950 para 2 hoje. Mas o ritmo dessa queda foi mais lento. A Índia ganhou mais de 1 bilhão de habitantes desde a independência em 47, e sua população deve crescer por mais 40 anos. Então a Índia também está em recessão, também está crescendo cada vez menos, só que ela está crescendo mais do que a China, e sua população deve crescer por mais 40 anos. Mas a sua taxa de crescimento populacional vem caindo há décadas. Olha isso. Mesmo a Índia está caindo a taxa populacional, a taxa de crescimento populacional. No entanto, o país desafia as previsões de que haveria um desastre demográfico. O fato de a Índia ultrapassar a China em tamanho de população não é mais algo preocupante. Ao se tornar mais populosa que a China, a Índia poderia fortalecer sua reivindicação por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. É isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos por mais. Vamos rumo à Revolução Brasileira. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você se inscreveu, mantenha-se inscrito. Se você se desinscreveu, inscreva-se de novo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative o sininho e contribua para a gente tornar a geografia uma ciência pública e para todos. Beleza? Tamo junto? É nóis? Beijos!